Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre análise combinatória. A análise combinatória se preocupa em desenvolver métodos para contagem dos elementos de um determinado conjunto. Hoje nós vamos ver o primeiro desses métodos, o método do princípio fundamental da contagem, tá? Esse método é sempre o primeiro a ser visto quando você começa a estudar análise combinatória, tá? E ele é um método poderoso. Você com ele já consegue resolver muitas questões de análise combinatória. Claro que você não consegue resolver qualquer questão de análise combinatória, mas você já consegue resolver muitas, ok? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então, olha só. Vamos resolver essa questão aqui. João possui 2 pares de sapatos, 3 camisas e 2 calças. De quantas maneiras João pode sair de casa usando um sapato, uma camisa e uma calça? E aí você pode estar pensando, ô Caú, no início desse vídeo, você falou que a análise combinatória se preocupa em desenvolver métodos que permitam calcular a quantidade de elementos de um conjunto. Aqui não tem conjunto nenhum, Caú. Veja, a questão não fala em nenhum conjunto, mas, por exemplo, se você considerar o conjunto das maneiras diferentes que João pode sair de casa, então, nós estamos querendo saber quantos elementos esse conjunto possui, ok? Então, vamos lá. João tem 2 pares de sapatos, tem 3 camisas e tem 2 calças. De quantas maneiras João pode sair de casa? Usando um sapato, né? Veja que nessa pergunta a questão diz usando um sapato para você não pensar que ele pode sair descalço, né? Uma camisa para você não pensar que ele pode sair sem camisa, né? Então, nessa questão, ele tem que sair usando um sapato, uma camisa e uma calça. De quantas maneiras diferentes ele pode sair de casa, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Para resolver essa questão, eu vou utilizar uma ferramenta da análise combinatória chamada de árvore, tá? Diagrama de árvore, ok? Ô Caú, você não ia falar do princípio fundamental da contagem? O meu objetivo final dessa aula é o princípio fundamental da contagem, tá certo? Mas eu vou começar a aula utilizando o diagrama de árvore para você entender melhor o que nós estamos fazendo. Então, ó, deixa eu indicar aqui, ó, estou usando, eita, minha bateria aqui está descarregando, vou usar o diagrama de árvore. Olha só, pessoal, para João sair de casa, ele vai ter que escolher um par de sapato dentre os 2 que ele tem. Ele vai ter que escolher uma camisa dentre as 3 que ele tem. E ele vai ter que escolher uma calça dentre as 2 que ele tem. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou começar o diagrama de árvore e vocês vão perceber que realmente esse diagrama lembra os galhos, né, de uma árvore. Então, olha só, eu vou começar me preocupando com os sapatos, com a escolha dos sapatos. Olha o que eu vou ter. Eu vou chamar de S1 o par de sapatos número 1 e S2 o par de sapatos 2. Então, ó, imagina que João está aqui. Para começar, João vai ter que escolher se ele
vem para cá. Se ele vier para cá, é porque ele escolheu o par de sapatos 1. Ou se ele vem para cá. Se ele vier para cá, é porque ele escolheu o par de sapatos 2. Vamos supor que João escolheu o par de sapatos 1, tá? Mas aí ainda falta para ele escolher a camisa. Então, se por acaso ele escolheu o par de sapatos 1, ele ainda vai ter que escolher a camisa. E aí ele vai ter 3 opções. Vamos representar, porque como camisa começa com C e calça também começa com C, vamos fazer o seguinte, eu vou representar a camisa por CM e vou representar a calça por CL, tá? Então, se ele tiver escolhido o par de sapatos 1, ele ainda pode escolher a camisa 1, ou pode escolher a camisa 2, ou pode escolher a camisa 3. Olha só. Olha o diagrama de árvore começando a se formar aqui, né? Como se isso aqui fossem os galhos de uma árvore. Então, ó, se ele tiver escolhido o par de sapatos 1, ele pode vir para cá, e aí ele vai estar escolhendo também a camisa 1, ou ele pode vir para cá, e aí ele vai estar escolhendo a camisa 2, ou ele pode vir para cá, e aí ele vai estar escolhendo a camisa 3. Só que pode ser que João não tenha escolhido o par de sapatos 1. Pode ser que ele tenha escolhido o par de sapatos 2. E aí ele vai ter que escolher uma camisa. E aí pode ser a camisa 1, ou pode ser a camisa 2, ou pode ser a camisa 3. Olha só. Então, ó, se ele sair daqui, porque ele estava aqui, ó, ele não tinha escolhido nada ainda. Se ele vier para cá, é porque ele já escolheu o par de sapatos 2. Se ele vier para cá, é porque, além de ter escolhido o par de sapatos 2, ele também já escolheu a camisa o quê? 1. Se vier para cá, escolheu sapatos 2 e camisa 2. Se tiver vindo para cá, escolheu sapatos 2 e camisa o quê? 3. Ok? Só que, por exemplo, aqui em cima, digamos que ele está aqui. Então ele escolheu o par de sapatos 1 e a camisa 1. Mas ainda falta escolher o quê? A calça. E aí ele pode escolher a calça 1 ou pode escolher a calça 2. Olha só, calça 1, calça 2. Então veja que para ele chegar aqui, ó, só tem um jeito dele chegar aqui. É ele ter escolhido o par de sapatos 1, a camisa 1 e a calça o quê? 2. Se ele tiver aqui, se ele tiver escolhido o par de sapatos 1 e a camisa 2, ainda falta escolher a calça. Pode ser a calça 1 ou a calça 2. Se ele tiver aqui, escolheu o par de sapatos 1 e a camisa 3, ainda falta escolher a calça, que pode ser a calça 1 ou a calça 2. Tá? Veja que o bom é que eu quero realmente, o meu objetivo é construir a árvore toda, né? E veja que o raciocínio está sendo o mesmo. Então, veja, se você ainda não entendeu, veja só tem uma maneira de João ter chegado aqui. Ó, João partiu daqui. Para ele chegar aqui, ele tem que ter vindo por aqui, certo? Mas se ele veio por aqui, obrigatoriamente ele escolheu que par de sapatos? O par de sapatos o quê? 2. E se ele veio para cá, além de ter escolhido o par de sapatos 2, ele escolheu a camisa 1. Falta agora escolher a calça, que pode ser o quê? Calça 1 ou calça 2. Por exemplo, se ele tivesse chegado aqui, o que isso quer dizer? Ora, para chegar aqui, ele tem que ter escolhido o par de sapatos 2, a camisa 1 e a calça o quê? 2. E aqui, se ele escolheu o par de sapatos 2 e a camisa 2, ele ainda tem que escolher a calça, que pode ser a calça 1 ou a calça 2. E finalmente, se ele tiver chegado aqui, para chegar aqui, ele escolheu o par de sapatos 2 e a camisa 3, mas ainda falta escolher a calça, que pode ser o quê? A calça 1 ou a calça 2. Tá certo? Então perceba que cada caminho que ele faz, ele está chegando num resultado final. Por exemplo, ó, esse caminho aqui que eu marquei, ele estava aqui. Então ele veio para cá, então ele já escolheu o quê? O par de sapatos 2. Veio para cá,
Então, além do par de sapatos 2, ele escolheu o quê? A camisa 1. Veio para cá. Então, além do par de sapatos 2, além da camisa 1, ele também escolheu a calça o quê? 2. Então, veja que cada caminho desse aqui me dá um resultado final. Ok? E quantos resultados finais eu tenho? Vamos pensar um pouquinho diferente agora? Perceba, por exemplo, se ele chegou aqui, é porque já tem um caminho determinado para ele chegar aqui. Como é que ele chega aqui? Olha só, ele tem que percorrer esse caminho aqui. Então, para chegar aqui, obrigatoriamente, ele escolheu o par de sapatos 1, a camisa 1 e a calça 1. Só mais um exemplo desse. Ó, se ele tiver percorrido esse caminho aqui de roxo, né, que chegou aqui, o que foi que ele escolheu para chegar aqui? Ele escolheu o par de sapatos 2, a camisa 3 e a calça 2. Ok? Então, ó, perceba que para ele ter chegado aqui, o caminho dele já está determinado. E esse caminho é um resultado final. Para ele ter chegado aqui, o caminho dele já está determinado, que é um resultado final. Né? Quando eu falo resultado final, é a escolha completa. Ele já escolheu o sapato, já escolheu a camisa e já escolheu a calça. Aqui também, ó, para ele ter chegado aqui, ele já escolheu as 3 coisas. Então, ora, se cada elemento desse aqui, né, se cada item desse aqui determina um caminho e cada caminho me dá uma maneira dele se vestir, quantas maneiras diferentes ele tem de se vestir? É só você contar quantos elementos tem aqui nessa última coluna. Vamos contar então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso quer dizer que João tem 12 maneiras diferentes de se vestir, tendo 2 pares de sapatos, 3 camisas e 2 calças. Pessoal, a ideia aí é o seguinte, por exemplo, digamos que João está vestido, então ele está lá com um par de sapatos, uma calça e uma camisa. Se João decidir trocar a camisa, a gente já vai considerar que ele se vestiu de uma maneira diferente. Tá? Ah, não, ele não trocou a camisa não, ele trocou só o sapato. A gente já considera que ele está vestido de uma maneira diferente. Ok? Então, nessa questão, se você trocar um item, já é considerado uma nova maneira de se vestir. Ok? Então, com esses 2 pares de sapato, 3 camisas e 2 calças, João possui 12 maneiras diferentes de se vestir. Então, olha só, João pode sair de 12 maneiras. Ok? Caú, eu não gostei não, Caú, desse diagrama de árvore não. Tá? Veja só, esse diagrama de árvore tem situações específicas que esse diagrama ele realmente é útil. Tá? Nas próximas aulas, eu quero fazer uma questão que mostra a utilidade desse diagrama. Tá? Esse diagrama também vai ser útil quando a gente estiver trabalhando com probabilidade. Tem situações que esse diagrama de árvore é muito útil em probabilidade. Ok? Mas veja só, nessa situação específica, eu também não gostei do diagrama de árvore. Por que eu fiz esse diagrama de árvore? Para você entender, né, as 12 situações possíveis. Né? Por que eu não gostei? Porque nós tivemos que sair contando cada uma das maneiras que ele podia sair de casa. Isso não é uma maneira boa de se resolver uma questão, porque se para você dizer quantos são os resultados, quantos são os elementos, você tem que dizer explicitamente, né, enumerar explicitamente cada um dos resultados. Isso quer dizer que se o resultado for muito alto, por exemplo, se um conjunto tiver
1000 elementos. Imagina você ter que sair listando de um por um, ok? Então, realmente, esse método da árvore, esse diagrama da árvore, tem utilidade em situações específicas, tem utilidade em algumas questões de probabilidade, mas nesse caso, realmente não agradou, tá? Então, vamos lá. Vamos usar o princípio fundamental da contagem. Como é que você usa o princípio fundamental da contagem aqui? Você divide esse seu problema em 3 etapas. A escolha do sapato é uma etapa, a escolha da camisa é outra etapa e a escolha da calça é uma terceira etapa. Então, olha só, deixa eu representar isso aqui. Aqui vai ser a escolha do sapato, aqui vai ser a escolha da camisa e aqui vai ser a escolha da calça. E aí eu vou colocar aqui em cima quantas opções eu tenho para cada etapa dessa. Para o sapato, eu tenho quantas opções? Eu só tenho 2 pares de sapato, né? Então eu tenho 2 opções para o sapato. Deixa eu colocar aqui. Camisa, eu tenho quantas opções? Eu tenho 3 camisas. Então eu tenho 3 opções para camisa. E calça, eu tenho quantas opções? 2 opções de calça. Então olha só, 2 opções de calça. E agora eu vou finalizar o princípio fundamental da contagem, dividir em etapas. E agora o meu resultado final, para obter a quantidade de elementos do meu conjunto, eu multiplico o número de opções de cada etapa. Então, ó, eu vou pegar esse 2, vou multiplicar pelo 3 e vou multiplicar pelo 2. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. Então, olha só, não precisávamos ter feito o diagrama da árvore, né? Agora, por que eu fiz? Se eu mostrasse só isso aqui, talvez você, poxa, será que isso realmente está certo? Aqui você vê que todos os casos possíveis estão listados aqui, todos, tá certo? E veja que foram 12 maneiras. Então, na hora que eu uso o princípio fundamental da contagem, que dá 12, eita, pô, é mesmo, né? Tá dando exatamente o que nós obtivemos, detalhando. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, como é que você usa o princípio fundamental da contagem? Você divide o seu problema em etapas, coloca o número de opções, o número de possibilidades de cada etapa, e para você encontrar o total de resultados possíveis, você multiplica os elementos, o número de possibilidades de cada etapa, tá? Gostaria de destacar que você realmente consegue fazer uma quantidade grande de questões utilizando o princípio fundamental da contagem, mas não é qualquer questão que você consegue resolver com esse princípio fundamental, ok? Mas por enquanto é o que nós temos. Então, nas próximas aulas eu vou resolver questões utilizando o princípio, mais questões, né? Resolvemos um aqui. Mas nas próximas aulas nós vamos resolver mais questões utilizando o princípio fundamental da contagem. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.